Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Sejam bem-vindos para mais um momento de fé e de esperança. Estou aqui no quartinho de oração, neste dia abençoado por Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Nesta sexta-feira abençoada por Deus, o nosso Pai. Sei que para algumas pessoas já é sábado, outros domingo, não importa, segunda, não importa. O importante é você participar e acreditar. Aliás, esta programação ela não tem prazo de validade. Amém? Você pode acompanhar a hora, o momento em que você quiser. Você pode acompanhar esta transmissão e alcançar de Deus as grandes bênçãos para a sua vida, tá bom? Peço para que você faça o seu pedido de oração no chat e também na descrição deste vídeo. Na descrição é aqui embaixo nos comentários aqui, ó. Faça seu pedido de oração, dê o seu testemunho também, seu depoimento, aquilo que o Senhor fez na sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se ativando o sininho de notificação para todas. Isso, assim você não vai perder nenhum conteúdo produzido aqui neste canal. As orações deste canal que se transformaram em um culto em nosso lar, no trabalho, na rua, aonde você estiver, se transformou em um culto diário, as transmissões. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não esqueçam de deixar aquele joinha, porque é muito importante. E confira aí, você que se inscreveu há muito tempo atrás, confira se de fato você ainda está inscrito, porque muitas pessoas deixaram de estar inscritas ali sem que ela soubesse, né? E tem que ver direitinho, verifica aí, tá bom? E inscreva-se novamente no canal em nome de Jesus. Mande este conteúdo para alguém. Antes de orar por você, com você e por todos da sua família, os seus pedidos, eu gostaria de ler a palavra de Deus no dia de hoje, no livro de Mateus, no capítulo de número 8. Mateus, capítulo 8, a palavra de Deus diz assim: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Bom, o texto começa dizendo que, ora, descendo ele do monte, grandes multidões, ou uma grande multidão, o seguirão. Bom, em cima do monte, quando Jesus ali estava, isso aqui é o Sermão da Montanha. Ali, em cima do monte, Jesus estabeleceu os estatutos do seu reino e o tipo de vida que ele queria de seus súditos no alto da montanha. Mas as multidões necessitadas o esperavam embaixo, ao pé da montanha. O povo, como nos dias de hoje, estavam esperando por ações mais imediatas para resolver os seus problemas. As pessoas queriam ver o poder de Jesus. Eu vou repetir. As pessoas, naquele tempo, queriam ver o poder de Jesus. Aí eu faço uma pergunta: você também não é assim? Você também não é assim? Não se sente assim? Prefere ver os milagres de Deus ao ver o Deus dos milagres?
Você também não tá agindo desta forma? Prefere ver os milagres de Deus do que ver o Deus dos milagres? Ei, eu espero que não. Eu espero que eu esteja completamente equivocado nesta minha colocação aqui. Deus quer que o amemos. Deus quer que o busquemos. E as demais coisas, inclusive os milagres, serão acrescentadas conforme o seu querer. Amém? Que o Senhor nos faça amá-lo de todo o coração em primeiro lugar, e só depois atentarmos e pedirmos a sua ação milagrosa em nossas vidas. Jesus, através do Sermão da Montanha, ele vai mostrar a sua ética, o dever e o que os seus súditos deviam fazer e praticar. E a partir de agora é que ele vai mostrar o poder que pode capacitá-los a viver de acordo com a sua vontade. E do versículo 2 ao versículo 4, aqui nós vamos ver Jesus operando um milagre na vida de um homem que era leproso. Vemos aqui que esse leproso, ele foi a Jesus com a atitude certa. Você tem ido a Jesus com a atitude certa ou com uma atitude errada? Porque este leproso, ele foi a Jesus com a atitude certa. Ele foi com a atitude certa. Antes de tudo, o que ele faz? Ele adora o Senhor Jesus. Antes de tudo, ele sabia que Jesus era divino, então ele o adora, diferente da multidão que o seguia. Você não vai ver ninguém da multidão adorando. Tem muitos seguindo, mas não o adoram. Atitude errada. Porque seguir Jesus sem adoração é uma atitude errada. É adoração. Seguir adorando. O leproso, ele reconheceu que Jesus era Deus. E só Deus merece a nossa adoração. Não devemos buscar o Senhor Jesus pensando nele apenas como um profeta ou como um operador de milagres. Não devemos buscá-lo desta forma. Jesus, irmãos, ele é Deus. E a ele a honra, a glória, o louvor. Então que eu e você possamos chegar diante dele com um coração sincero e em adoração, envolvido em uma adoração sincera diante dele. Amém? Outro detalhe muito importante aqui desta passagem deste leproso é que ele chega adorando e depois ele diz o seguinte: Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. Jesus, sendo Deus, é também Senhor. Jesus, sendo Deus, é também Senhor. Quem for a Ele deve ter sempre em mente que Jesus é o quê? É Senhor. Depois o leproso disse: se quiseres, podes purificar-me. Depois disso que ele reconhece, essa foi uma maneira correta, essa foi uma maneira submissa do leproso ao dirigir-se a Jesus.
como Senhor. O leproso não chegou dizendo: Senhor, tu podes, eu serei curado. Tu podes, eu serei curado. Eu determino. Ele não chegou falando dessa forma. Não. Ele sabia que havia uma outra questão muito mais importante. E sabe qual era? A questão mais importante? Se Jesus queria curá-lo. Ele sabia a questão mais importante. Eu fiz uma campanha aqui no final do ano passado, alinhando sonhos e propósitos, o quê? A vontade de Deus. Alinhando sonhos e propósitos à vontade de Deus, porque não adianta nada você pedir se o que você está pedindo não está alinhado à vontade dele. O leproso reconheceu isso. Então, ele não chega obrigando, colocando Jesus contra a parede. Não. Ele não chegou colocando uma espada no pescoço de Jesus. Ele entendeu. Será que Jesus quer me curar? Então, irmãos, ele chegou com um coração submisso. Ele chegou com um coração submisso. Jesus, ele é Senhor. Jesus, ele é soberano. Ele tem a sua vontade plena para cada um de nós. Ele tem. Muitos hoje em dia acham que podem mandar Jesus curar. Muitos nos dias de hoje acham que podem mandar Jesus fazer milagres. Eles exigem, eles reivindicam, eles determinam, pois se dizem filhos do rei. Eu sou filho do rei, eu posso exigir, declarando o que Jesus deve ou não fazer na minha vida. Muitos cobram as bênçãos, ou então dizem que o que vai acontecer com eles. Eles dizem o que vai acontecer com eles. Assim, em vez destas pessoas se submeterem à vontade de Deus, Jesus é quem fica subordinado à vontade delas. Está vendo uma inversão de valores? De vez em quando alguém me manda vídeos de algumas pessoas aí pela internet, alguns até pastores, missionárias, bispos, enfim, que estão ensinando erroneamente as pessoas, mandando determinar. Jesus, irmão, ele não é o nosso subordinado. Nós somos subordinados a ele. Amém? Nós somos subordinados a ele. É nós. Amém? Não é Jesus que tem que ficar subordinado aos homens, não. Não é isso o que muitos estão ensinando por aí? Dizem que quando nós queremos, é só mandar Jesus. É só mandar Jesus fazer isso ou aquilo. Mas não é verdade. Os homens não podem mandá-lo fazer absolutamente nada. Podemos sim suplicar. É o que esse leproso fez. Suplicar, nós podemos, como fez o leproso. Nós podemos sim apelar para a sua vontade soberana, como o leproso. Isso sim, nós podemos suplicar, nós podemos apelar para a sua vontade. O texto não diz mais nada sobre este homem, né? Mas fala da lepra, que era uma das doenças consideradas mais terríveis naquele tempo.
era ainda pior, de acordo com a lei, porque a lei de Levítico, capítulo 13, a Bíblia diz que se fosse confirmada a lepra na vida de uma pessoa, ele deveria viver longe da sociedade, da cidade, da sociedade e da família. Ele nem despedia da família, nem a despedida poderia acontecer. A pessoa era considerada viver à parte do ambiente social e, quando encontrasse com alguém, precisava gritar, dizendo homem imundo ou homem leproso, mulher leprosa. Então, a lepra era o pior tipo de enfermidade que existia. Talvez hoje, comparado com a lepra, nos nossos dias de hoje, tem uma doença comparada com uma lepra que se chama AIDS, porque a lepra naquele tempo não havia cura para a lepra e era contagiosa. Também a AIDS, né? Não há cura, segundo a medicina, não há cura, e também é uma doença contagiosa. Então, é uma doença terrível como a AIDS. Então, esta lepra era o pior tipo de enfermidade que existia naquele tempo. Mas diante da adoração, diante do clamor do leproso, Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou livre da lepra. Jesus disse: quero, fica limpo. Jesus disse: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou livre da lepra. Jesus o purificou. Ninguém podia tocar naquele homem, pois ficaria imundo, ficaria impuro. Mas Jesus, ele tocou aonde o homem não pode tocar. Jesus toca aonde o homem não pode tocar. Jesus tocou e o homem ficou purificado. Encerrando com vocês aqui, o leproso ficou curado. Aquele toque era o toque divino que limpa não somente a lepra física. Aquele toque era um toque divino que limpa não somente a lepra física, mas principalmente a lepra espiritual chamada pecado. Aquele homem, ele foi restaurado não somente ao seio da sua família, mas ao da família do nosso Deus. Jesus disse para aquele homem na sequência, para ele não contar a ninguém. Tecnicamente aqui, esse pedido de silêncio tem sido até chamado aqui por muitos teólogos, estudiosos da Bíblia nos dias atuais, como o segredo messiânico. O silêncio de Jesus aqui ordenado e em outros lugares também, como Mateus capítulo 9, versículo 30, capítulo 12, versículo 16, capítulo 17, versículo 9, quando ele pede silêncio, foi provavelmente motivado pelo desejo constante de Jesus de não se apresentar como um mero operador de maravilhas. Ele não queria ser conhecido como um mero operador de maravilhas. Ele queria ser conhecido como Senhor, como Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Era isso. Ele não queria ser conhecido como operador de milagres. Ele queria ser conhecido como Salvador, aquele que perdoa os pecados. Amém? Na passagem do evangelista Marcos, que fala a respeito
desse leproso, o leproso saiu anunciando a todos o que Jesus tinha feito. Tem coisa que é difícil esconder, né? As pessoas percebem logo. Ele não podia ficar calado diante daquilo que o Senhor Jesus tinha feito na vida dele. Jesus também está aqui. E ao nos aproximar da maneira correta diante dele, vamos sentir o toque da sua mão nas nossas vidas, eu creio. Chega, irmão, adorando. Reconheça que ele é Deus. E escute, valorize o Deus do milagre e não os milagres do Deus poderoso. Valorize o Deus dos milagres e não os milagres do Deus poderoso. Eu quero orar, Pai, mais uma vez eu me coloco diante de sua presença neste momento maravilhoso. Que oportunidade única, que oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu em sua santa, bendita, maravilhosa presença. Obrigado pela vida que prossegue, o ar que respiramos, comida que comemos. Nesta oração, Senhor, nos aproximamos de Ti com humildade em nosso coração. O Senhor não tem que fazer absolutamente nada. Ó Deus, nós apelamos para a Sua vontade. Nós apelamos para a Sua boa e perfeita vontade. Sabemos que a vontade do Senhor para conosco, ela é perfeita. A vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos disso, mas sabemos que o que está atingindo a nossa vida, ó Pai, não adianta chegarmos exigindo que o Senhor tem que fazer, que o Senhor tem que fazer, que o Senhor precisa fazer, em hipótese alguma. Pai, se quiseres, nós nos submetemos à vontade do Senhor. Se é da tua vontade que este homem, que esta mulher seja curado, seja curada, seja liberto, como a nossa irmã, ó Deus, Áurea, ó Deus, que ela necessita de um milagre. Ela necessita de um milagre. Ela necessita. E ela crê que o Senhor tem sim poder para curá-la. Ela crê que o Senhor tem poder para libertá-la daquele mal. Ela crê, mas ela espera o Senhor, ó Deus, agir segundo o seu querer. É o que nós clamamos, é o que nós pedimos. Ao exemplo da irmã Áurea e tantas outras pessoas que aqui estão, ó Deus, como aquela criancinha, meu Deus, como aquela senhora e tantas outras pessoas, ó Deus, segundo o teu querer. É segundo o teu querer, nós o reconhecemos, Pai, como Senhor. Deus, nós somos os seus subordinados. Nós somos os seus subordinados. É a tua vontade que prevalece sobre as nossas vidas. É a vontade do Pai, é a vontade de Deus que, ó Pai, prevalece sobre as nossas vidas. Continue com as tuas mãos estendidas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a termos este entendimento, ó Deus, que teve este homem leproso que foi ao Senhor Jesus com a atitude certa. Deus,
Ele não foi exigindo, ele não foi reivindicando, não, determinando, não, declarando que o Senhor Jesus devia fazer. Ele não chegou cobrando, meu Pai, dizendo o que tinha que acontecer. Ele se submete à sua vontade. Meu Deus, ele se submeteu à vontade do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Deus, os homens não podem mandar o Senhor Jesus fazer nada. Nós podemos suplicar, por favor, Jesus, por favor, segundo a tua vontade, que é soberana, nós apelamos. Se o Senhor quiser curar nesta oração do meio do dia, fique à vontade para curar pessoas. Aqui tem gente que colocou até um copo com água para orar comigo, conosco, e vão beber esta água. Oh Deus, teve gente que pegou peça de roupa, teve gente colocando agora as mãos no local da enfermidade e da doença. Deus, mas tudo isso segundo o seu querer, a tua vontade soberana. Ó Deus, ainda que aos olhos deste homem, desta mulher, parece algo pior, terrível, mas, ó Deus, a posição, a atitude certa, que foi a adoração. O homem chegou com a atitude de adoração. A lepra, ela era o pior tipo de enfermidade da época, mas diante da adoração e do clamor daquele homem, o Senhor Jesus estendeu a mão e tocou naquele homem. Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou livre da lepra. E o Senhor Jesus, meu Pai, diante da adoração da igreja, eu creio que o Senhor Jesus já estendeu a mão e Ele está tocando aqui. Ele está tocando aonde está o mal. Ele está tocando aonde ninguém mais podia tocar. O Senhor Jesus está tocando. Ah, meu Pai, e o Senhor Jesus está purificando. Esse toque divino não somente está limpando a lepra física, chamada doença, chamada enfermidade, chamada problema na família, no casamento, chamado problema na vida profissional, na vida financeira, física, familiar. Não, somente a lepra chamada, ó Deus, esse problema, ó Pai, a lepra física, mas também a lepra espiritual, que é o pecado. Ó Deus, aquele homem, ele foi restaurado, não só fisicamente, mas espiritualmente. E aqui tem pessoas precisando serem restauradas por Ti, ó Deus, não só fisicamente, mas espiritualmente. Espiritualmente. Seja purificado, seja restaurado pelo grande poder do nosso Deus. Receba o milagre em nome de Jesus Cristo, nós cremos, porque esta é a vontade dele de tocar, de abençoar, de levantar, de restaurar. Aleluia! De restaurar. Ele restaurou. Jesus restaurou. Jesus restaurou. Eu creio que Ele restaura. Eu creio que Ele faz. Eu creio que Ele age. Eu creio que Ele manifesta o poder
Eu abençoo este homem, eu abençoo esta mulher e eu declaro sobre a vida de cada pessoa a bênção do Senhor. Todos os males que caiam por terra pelo poder da oração. Em nome de Jesus, eu sei que o testemunho será grande. Pai, eu te peço e eu quero lhe agradecer. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados. Em nome de Jesus. Amém, amém. Agora sim, você pode declarar, você pode declarar, você pode dizer: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare isso, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso, declare que você tem a bênção de Deus na sua vida. Que oração poderosa, hein? Pode tomar esta água, pode beber esta água que você teve fé de colocar para orar junto comigo, conosco. Pode tomar esta água. Descansa teu coração, em nome de Jesus. Prezados irmãos, prezadas irmãs, eu quero, neste momento, perguntar: tem alguém que você deseja aceitar Jesus, voltar para Jesus, renovar a aliança com Deus? Tem alguém entre nós que deseja aceitar, voltar, renovar a aliança? Se tiver alguém, você vai dizer: pastor, eu quero aceitar, quero voltar, quero renovar a minha aliança com Deus. Você quer? Você quer? Então diga: eu quero, e ore. Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Você que está afastado, quer voltar? Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu retorno para os teus caminhos, de onde eu nunca deveria ter saído. Você que está desconcertado, quer consertar-se? Ore: Senhor Jesus, eu faço um concerto, renovando a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Bom, você que aceitou, voltou, renovou a aliança com Deus, ore assim: Jesus, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém, amém, amém. Pastor Vanderlei, o que faço agora? Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia, procure a liderança, diga que você aceitou, você entregou a sua vida a Jesus e quer servi-lo em espírito e em verdade, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Um alô aqui para o povo de João Neiva, logo mais estaremos aí com vocês, hein? Estaremos aí, aliás, iniciando a nova revista, né, da Escola Bíblica Dominical. Estaremos aí com vocês, tá? No caso, a revista dominical, mas nós fazemos na sexta-feira, né? Então, começa o nosso estudo logo mais à noite. Está muito forte, tá? As lições desse segundo trimestre, né? Está uma bênção. Então, vamos começar com vocês aí logo mais, tá bom? Às 19 aí em João Neiva. Aqui em Colatina, nós temos hoje o culto de libertação total à noite. Pastor Floriano, presbítero Raquelo, junto com os demais diáconos, presbíteros, pastores também, logo mais à noite. E eu quero lembrar o povo de Colatina que amanhã nós temos 12 horas de oração, das 6 da manhã às 6 da tarde, da noite. Estaremos com vocês orando também. E na sequência vamos ter culto de gratidão em primícia. Dentro do culto de gratidão em primícia deste sábado, nós vamos ter a festividade das irmãs do círculo de oração, tá bom? Vamos ter dentro deste culto das primícias da oração, nós vamos ter ali a festividade do círculo de oração. Você é o nosso convidado especial a estar conosco, tá bom? Deus abençoe. Dito isso, eu quero dizer aqui
na hora que estávamos orando, eu via o Senhor Jesus operando duas pessoas. Jesus que operava vocês. Quem te operava era o Senhor Jesus. O milagre aconteceu na vida de duas pessoas. Alegra o teu coração, porque Jesus já te operou. Toma posse em nome de Jesus. Eu via aqui uma pessoa, eu via um problema nas suas vistas e o Senhor repreendeu. Depois conta aqui, tá, minha irmã? Porque Jesus curou as suas vistas. Vai começar, vai colocar até linha na agulha, hein? Você vai conseguir até colocar, achar ali aquele buraquinho da agulha. Você vai conseguir, minha irmã. Não conseguia não, agora vai conseguir. Amém? Isso, receba a vitória. Espírito Santo fala ao meu coração. Aqui o Senhor mostrava duas pessoas orando por libertação desta pessoa da família que entrou, mergulhou de cabeça no mundo das drogas. Ela mergulhou de cabeça no mundo das drogas. E eu via o Senhor libertando esta pessoa da sua família. Amém? Você breve vai dar testemunho aqui, hein? Amém? Eu vi aqui um casal e este casal saindo de uma situação difícil. Esse casal, eles entraram numa luta muito grande. Eu vejo a ação de Deus acontecendo. Uma aposentadoria, gente. Nós vamos ouvir esse testemunho daqui mais uns dias, tá? Uma aposentadoria eu vejo acontecendo, tá? Isso, Deus, nós vamos ouvir esse testemunho aqui, tá? A vitória vai ser grande. O Senhor não me fala que é para você que está aqui ou se você clama por alguém da família. Só o certo é que esta vitória chegou para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu via novidade no casamento, na vida de um casal, uma novidade. Tem coisa grande chegando, hein? Vai surpreender, hein? Ei, maravilha. O Senhor fala ao meu coração. Eu vi a palavra aprovado. Aprovado. E quando eu via esta palavra, eu via 7 pessoas. Amém? Tem algo que foi aprovado pelos céus. Era a vontade de Deus realizar. Isso foi aprovado. Toma posse em nome de Jesus. Amém? O Senhor aqui, nesta oração, Ele purificou não só de doenças, mas também da lepra espiritual. Ele não só libertou de doenças físicas, da lepra física, mas da lepra espiritual chamada pecado. Ele perdoou aqui estas pessoas que se achegaram a Ele com o coração sincero. Por isso esta paz, tá? Isso, por isso esta paz. Procure uma igreja e comenta o que aconteceu com você, com o pastor, que ele vai saber te dizer o que de fato aconteceu na sua vida. Amém? Vida nova, hein? Deus abençoe. Gente, vou ficando por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Tenha uma excelente tarde, noite, na presença do Senhor Jesus, meus irmãos.